Hora de conversar com Felipe Killing, a imprensa espanhola. Ontem a gente falava do assunto e, pimba, os caras parecem que despertaram de um profundo sono de décadas. Mudaram o tom e passaram a dar destaque total, com peso, para o caso de racismo contra Vinícius Júnior. Foi pressão popular, foi possibilidade de perda de patrocínios, foi uma crise de consciência. O que causou essa mudança tão brusca, hein, Killing? Bom dia. Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. É difícil saber exatamente o que fez a imprensa espanhola mudar a postura, mas não dá para negar que, diante de toda a repercussão, uma repercussão mundial, os jornais espanhóis acho que se olharam no espelho e hoje deram um tom totalmente diferente daquele que a gente mostrou ontem aqui, né? Deixando até um pouco de lado o lamentável episódio de racismo. Os destaques eram outros nos jornais espanhóis. A gente tem algumas capas aí para a gente ilustrar essa entrada, mostrando que hoje, de fato, a imprensa da Espanha está com um peso diferente. Não sei qual que vai ser o primeiro jornal que a gente vai mostrar, talvez possa ser o Marca, que é um jornal de Madrid, que ontem deu destaque para o título de basquete do Real Madrid, aí só no canto uma notícia pequena sobre o Vinícius Júnior. Eu acho que enquanto o pessoal prepara aí eu vou falando, né? Uma capa inteira, dizendo o seguinte: não adianta não ser racista, é importante ser antirracista. Agora sim, olha só, o Marca, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, mas quem está no rádio, tem uma capa, uma página inteira, e aí um longo texto, né, lamentando os episódios de racismo sofrido pelo brasileiro Vinícius Júnior. O Marca é um jornal de Madrid e que dá muito destaque ao time Real Madrid. Vamos agora para a próxima capa, porque tem mais jornais dando esse destaque. Agora o AS, na primeira página, e o título: O mundo está com Vinícius. E aí uma foto do Vinícius Júnior com o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, que ontem fez uma reunião com o brasileiro e disse que vai prestar todo o apoio. O El País, que a gente citou ontem, né, Megali, que colocou no cantinho da página lá o episódio de racismo, hoje traz na principal página, a principal matéria, os insultos racistas, traz análises e tem até uma pergunta: a Espanha é racista? Então eu acho que muita gente na sociedade espanhola está aí sentando no divã, se olhando no espelho. Eu acho que a gente tem um outro jornal, o Mundo Deportivo, que ontem colocou como principal destaque a possível volta de Messi ao Barcelona. Agora uma foto do Vinícius Júnior e o título: Basta já. Isso tem repercutido muito, não só na imprensa espanhola, mas na imprensa mundial. Agora a gente está vendo uma arte com vários jornais da Espanha dando o destaque e o peso para o lamentável episódio de racismo. Mais um, né? São 10 desde quando o Vinícius Júnior chegou à Espanha. 3 processos, infelizmente, foram arquivados, um deles num jogo contra o Atlético de Madrid, porque, segundo as autoridades, foram poucos segundos de ofensas racistas num ambiente de rivalidade, num estádio de futebol. Olha só, esse foi o motivo que eles arquivaram o caso. Mas a verdade é a seguinte: essa pressão popular e essa repercussão não só fez a imprensa espanhola mudar um pouco o tom, como as autoridades trabalharem um pouco mais. Hoje pela manhã, acho que vocês deram a notícia, a Polícia Nacional da Espanha prendeu 4 homens envolvidos naquele episódio em que um boneco com a camisa do Vinícius Júnior foi pendurado numa ponte antes de um jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid. E agora há pouco saiu uma outra notícia da Polícia Nacional afirmando que prendeu 3 racistas do episódio desse fim de semana, no estádio do Valência. Eles foram identificados. O próprio Valência emitiu uma nota, disse que vai banir para sempre do seu estádio pessoas envolvidas nesse episódio de racismo, e que o racismo não corresponde com os valores do clube. O Gianni Infantino, presidente da FIFA, ele deu algumas sugestões do que pode ser feito, né, como um trabalho nas escolas para ensinar pessoas a gravidade que é o racismo, e também, entre as medidas, banir de todos os estádios do mundo pessoas acusadas de racismo, né, e provas que elas de fato são racistas. O Ancelotti, agora cedo, deu uma entrevista coletiva lá em Madrid, e ele apontou a Inglaterra como exemplo a ser seguido, porque aqui pessoas que são identificadas com insultos racistas, né, cometendo racismo nas arquibancadas ou nas redes sociais, podem ser banidas de estádio, sofrer
pagar uma multa. Então, é importante, claro, campanhas contra o racismo, mas principalmente atitudes concretas. E muitos clubes e atletas de todo o planeta se manifestando, inclusive um zagueiro do próprio Valência, que já sofreu com o racismo, dizendo que os torcedores racistas do clube devem ser punidos. Um pouco diferente do que o brasileiro, o Gabriel Paulista, do próprio Valência, que nas redes sociais chegou a falar, não, o estádio gritava tonto ao invés de mono, que mono é macaco em espanhol, não pegou nada bem. Ele até falou que baita ambiente no estádio aqui de Valência, né, porque era um jogo que o time precisava ganhar para fugir do rebaixamento, não pegou nada bem, mas agora, mesmo que depois de algum tempo e com pressão, as autoridades espanholas e a imprensa estão agora dando um peso maior para a gravidade do problema. A gente está diante de aquilo que a Sheila chama de case. Não chama nada, né? Não. Mas que muita gente chama de case do jornalismo, né? Uma mudança por pressão da sociedade. Aí vão dizer que por meio das redes sociais? Não. Por meio as redes sociais foram um instrumento, sim, de pressão. Mas não dá para dizer que a imprensa se dobrou às redes sociais. Se dobrou à realidade, né? Vergou ao peso da realidade. Né? Com atraso, mas chegou ao assunto com manchetes impactantes. Eu não gosto de quando a imprensa se pauta por redes sociais, mas quando se pauta por assuntos tolos, aquela coisa, a internet está revoltada com a roupa usada por Carla Bigato. Aí você vai ver, tem 4 caras que não gostaram da roupa da Carla Bigato, isso virou manchete de jornal, pelo amor de Deus. Mas dessa vez a imprensa espanhola, tá? Porque a gente, talvez por sermos conterrâneos do Vinícius Júnior, demos toda a atenção ao assunto desde que ele começou. Mas também cometemos nossos erros e temos de fazer os nossos freios de arrumação. A imprensa espanhola fez um grande freio de arrumação nas últimas horas e que o tom da cobertura seja assim a partir de agora. Eu acho que eu vou suspender a música, Carla, já que a gente está no assunto já. Tem uma informação importante então sobre isso e a música também tem a ver, né? De certa forma, Us and Them. Uma das músicas mais bonitas do Pink Floyd, porque sempre a gente toca a música de britânicos nesse horário, né, do Philip Keeling falando direto de Londres, e o Roger Waters anunciou que vai fazer 6 shows no Brasil na turnê de despedida dele, né, ele vai a Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. Era a turnê prevista para 2020, mas que foi suspensa, adiada pela pandemia, então vai ter show aqui no Brasil em outubro e novembro.